Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSite, eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova. Nesse vídeo eu trouxe uma questão que trata do assunto diferença entre extrasístoles e parasístoles. Esta é uma dúvida muito frequente, vira e mexe eu recebo e-mails ou então mensagens no Instagram perguntando o que é uma parasístole, se parasístole é a mesma coisa que extrasístole, enfim. A gente vai ver nesse vídeo aí a diferença entre extrasístole e parasístole, e nada melhor do que fazendo uma questão de prova. E a questão ela tem o seguinte enunciado: considerando o ritmo de base como sendo sinusal, os complexos QRS apontados pelas bolinhas azuis são definidos como sendo, né? Então ele quer saber aí esses QRS aqui, né, apontado pelas bolinhas azuis. O que é isso aqui, tá? Mas, né, ele já te dá também a informação de que o ritmo de base é um ritmo sinusal. Então essa onda P aqui é uma onda P sinusal, essa aqui também é uma onda P sinusal, né? E a gente tem esses QRS aqui o quê? Alargados, né, que estão apontados aí pelas bolinhas azuis. O que é considerado um QRS alargado? É um QRS que tem no mínimo 3 quadradinhos de duração, tá? De largura. Então, no mínimo 120 milissegundos, o que corresponde a 3 quadradinhos de duração, mas pode ter mais do que 3 quadradinhos de duração, tá? Então isso é considerado um QRS alargado, tá? Então vamos lá para as alternativas, tá? Ele quer saber aí, né, o que são esses QRS alargados, né? Esses QRS alargados, eles são o quê? Eles são, letra A, parasístoles, letra B, extrasístoles atriais, letra C, extrasístoles ventriculares, letra D, extrasístoles juncionais ou letra E, extrasístoles supraventriculares conduzidas com aberrância, né? E aí você pode perceber uma coisa, né? Nas alternativas, ou esses QRS, né, que estão apontados pelas bolinhas azuis, ou é parasístole ou é extrasístole, tá? Não pode ser outra coisa por conta das alternativas. Muito bem. E aí, de cara, a gente já consegue eliminar duas alternativas, né? Vamos eliminar as extrasístoles atriais e as extrasístoles juncionais. Por quê? Porque as extrasístoles atriais e juncionais, elas, né, têm origem acima da bifurcação dos ramos direito e esquerdo. E a principal característica dessas extrasístoles, chamadas também de supraventriculares, é que a extrasístole atrial e a extrasístole juncional, elas têm QRS estreito, tá? Então, se essas extrasístoles têm QRS, né, que na sua morfologia ele é estreito, então a gente já descarta extrasístole atrial ou juncional. Pode ser que seja uma extrasístole conduzida, supraventricular conduzida com aberrância, ou seja, uma extrasístole que tem origem acima da bifurcação dos ramos direito e esquerdo, tá? Só que quando chega ali nos ramos, né, ele encontra um bloqueio, seja um bloqueio de ramo direito ou um bloqueio de ramo esquerdo. E aí, né, a extrasístole vai apresentar um QRS alargado, ou seja, com no mínimo 3 quadradinhos de duração, tá certo? Então a gente ficou com as alternativas, né? Ou isso é uma parasístole, ou é uma extrasístole ventricular, ou é uma extrasístole supraventricular conduzida com aberrância, tá? Mas antes vamos ver aí algumas definições, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos ver aí as características das extrasístoles, tá? Então, o que é uma extrasístole? Extrasístole é um batimento prematuro, também chamado de batimento precoce. É aquele que vem antes do esperado, tá? Então, por exemplo, aqui, né, nesse traçado que está aqui embaixo. Então, você perceba aqui o seguinte, que a gente tem aqui, ó, um batimento aqui, a gente tem outro batimento aqui, tá certo? E aí, ó, perceba que essa distância aqui, né, o próximo batimento, o próximo QRS deveria vir aqui, tá? Logo depois aqui dessa extrasístole. E aí, ocorreu o quê? Ocorreu um batimento prematuro, um batimento precoce, né? Ou seja, veio antes do esperado. Isso é uma extrasístole. Ela pode ser de origem supraventricular quando o QRS é estreito. Se o QRS é estreito, né, então ela é de origem supraventricular, ou ela pode ser de origem ventricular. Aí, no caso, o QRS vai ser largo. Só que quando o QRS é largo, a origem ou é ventricular, ou então a origem pode ser, como a gente viu lá na alternativa E, né? Pode ser supraventricular, né? Conduzida com bloqueio de ramo, ou seja, conduzida com aberrância. Então, nem sempre uma extrasístole com QRS largo, como essa extrasístole aqui, tá?
é uma extrasístole ventricular. Na maioria das vezes até é, tá? Mas assim a gente tem casos de que a extrasístole supraventricular encontrou ali momentaneamente um bloqueio de ramo e aí, né, o QRS da extrasístole vai ser um QRS alargado, tá? E outra característica da extrasístole é que o intervalo de acoplamento é constante ou pouco variável. O que é o intervalo de acoplamento? É essa distância que tem da extrasístole, né, ao QRS anterior, tá? Então essa distância aqui, né, é chamada de intervalo de acoplamento. Então perceba aqui, ó, que a gente tem essa extrasístole, né? Essa distância da extrasístole ao QRS anterior, a gente chama de intervalo de acoplamento. E nas extrasístoles, né, esse intervalo de acoplamento, ele é constante ou muito pouco variável, tá? Então, essa distância aqui de uma extrasístole por QRS, né, anterior, ela vai se manter nas extrasístoles, tá? Então, essa é a grande característica aí da extrasístole, né, que esse intervalo de acoplamento, ele é constante ou pouco variável. O que seria o intervalo de acoplamento pouco variável? É aquele que varia no máximo 60 milissegundos, no máximo, tá? Mas geralmente, né, essa distância aqui, o intervalo de acoplamento, ele se mantém. Se aqui tivesse uma outra extrasístole, né, e a gente fosse medir aí esse intervalo de acoplamento, a gente vai ver aí que ele se mantém, tá certo? Muito bem, e o que é uma parasístole, né? A definição de parasístole é essa aqui, é a atividade, né, de um foco ectópico, pode ser um ou mais, né, de um foco ectópico. Habitualmente esse foco ele é automático, localizado em qualquer região do coração, mas a gente encontra parasístole, né, com mais frequência nos ventrículos, tá? Então, mas pode ser, né, atrial, uma parasístole atrial, pode ser uma parasístole juncional, né, mas o que é mais frequente é a gente encontrar parasístole, né, de origem ventricular, tá? E a parasístole, né, é um ritmo de competição, né? A parasístole, ela compete com o ritmo sinusal, tá? Em relação ao comando do coração. E aí eu trouxe aqui, né, um desenho, né, histológico, né, pra gente fazer aí um exercício de imaginação, tá? Para tentar compreender aí o que é uma parasístole. Uma das principais características fisiopatológicas da parasístole é que a parasístole tem, né, um bloqueio de entrada, tá? Então vamos supor que aqui a gente tem um foco ectópico, né, que representa a parasístole, tá? Um foco ectópico aqui. E essa parasístole, né, esse foco ectópico, tem um bloqueio de entrada, ou seja, o estímulo que vem lá do ritmo sinusal ou de qualquer outro comando do coração, tá? Ele não consegue penetrar, tá, no foco ectópico da parasístole, diferente, né, do foco ectópico da extrasístole, porque às vezes um aumento da frequência sinusal inibe, né, o foco da extrasístole. Já na parasístole isso não acontece, por quê? Porque tem um bloqueio de entrada. Ele tem um bloqueio de entrada, mas esse foco não tem bloqueio de saída. Então, quando ele se despolariza, ele vai despolarizar todo o miocárdio em volta dele, tá certo? Todo o miocárdio em volta dele. E ele tem uma frequência, né, que, claro, é menor que a frequência sinusal, tá? E não sofre nenhuma influência do nó sinusal. Então, por exemplo, se o nó sinusal, um exemplo, se o nó sinusal está sendo despolarizado 80 vezes por minuto, né? E aqui 20 vezes por minuto, ele não vai sofrer qualquer interferência do estímulo vindo do nó sinusal, diferente, como eu falei, da extrasístole, que sofre interferência, né, do estímulo que vem do nó sinusal, tá certo? Muito bem. Então, o que acontece, né? Os intervalos entre um batimento ectópico, né, da parasístole e outro, né, eles vão ter ou uma frequência constante ou vai ser uma frequência múltipla, tá? Porque o que acontece? Vamos lá. Aqui ele vai se despolarizar independente, né, do que estiver acontecendo aqui em cima. Então ele vai se despolarizar na mesma frequência, tá? Então quando ele se despolariza aqui, se ele encontrar esse miocárdio aqui em volta, né, fora do período refratário, aí a gente vai registrar no eletrocardiograma a parasístole. Tá? Se for uma parasístole ventricular, né, vai vir ali como se fosse uma extrasístole, QRS alargado,
tá certo? A gente vai olhar assim, vai pensar até que é uma extrasístole, muita gente confunde extrasístole com parasístole, porque são muito parecidos do ponto de vista eletrocardiográfico. Então, se for uma parasístole ventricular, né, se foco ectópico for no miocárdio ventricular, o QRS vai ser o quê? Vai ser alargado, tá certo? Então, se ele encontrar o miocárdio aqui em torno, né, do foco ectópico, encontrar esse miocárdio fora do período refratário, né, vai ser registrado, né, o batimento ectópico no eletrocardiograma. Mas aí vamos supor o seguinte, que no momento que essa parasístole aqui, esse foco ectópico, né, ele se despolarizou, quando chegou aqui no miocárdio, vamos supor que acabou de passar um estímulo vindo lá do nosso sinusal, acabou de passar. Ou seja, né, o estímulo do foco ectópico vai encontrar o miocárdio aqui em volta no período refratário. E aí o que vai acontecer? Nada, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o estímulo do foco ectópico encontrou o miocárdio em torno dele no período refratário, tá? E aí vai vir o quê? Vai vir um batimento logo depois, sempre fixo, né? A despolarização ela sempre vai ser fixa. Só que a formação do QRS pode variar. Se ele encontrar aqui o miocárdio em torno do foco, fora do período refratário, vai ser registrado um QRS. Se ele encontrar dentro do período refratário, tá? Ele não vai registrar um QRS. Por isso que a frequência ela pode ser fixa ou ela pode ser múltipla, né? E eu vou explicar isso no slide seguinte. Muito bem. Então vamos supor lá que a gente tem um foco ectópico de parasístole se despolarizando, por exemplo, a cada 3 segundos, né? Ou seja, se ele se despolariza a cada 3 segundos, ele vai gerar uma frequência de 20, né, despolarizações por minuto, tá? Então a cada 3 segundos ele se despolariza. Então vamos supor que uma despolarização, uma despolarização, uma despolarização, a cada 3 segundos uma despolarização daquele foco ectópico da parasístole, tá? E aí vamos supor o seguinte, né? Aqui houve, vamos colocar uma linha do tempo, tá? E aqui no tempo zero, né? Ele se despolarizou, encontrou o miocárdio ali em torno do foco ectópico fora do período refratário, ou seja, vai registrar uma parasístole, ou seja, vai registrar um QRS, tá? 3 segundos depois, houve uma outra despolarização. Só que quando esse estímulo chegou no miocárdio em torno do foco ectópico, encontrou esse miocárdio no período refratário. Então ele não vai registrar um QRS, tá? Então não vai ser registrado um QRS. E aí, 3 segundos depois, mais uma despolarização do foco ectópico da parasístole, que encontrou novamente um miocárdio no período refratário, não vai ser registrado nenhum complexo QRS. 3 segundos depois, ou seja, no tempo 9, né, houve uma despolarização e aí encontrou o miocárdio fora do período refratário e aí registrou uma parasístole. 3 segundos depois, mais uma vez, encontrou fora do período refratário, registrou outra parasístole. 3 segundos depois, ou seja, no segundo 15, né, despolarizou, encontrou o miocárdio fora do período refratário e registrou uma parasístole. Então perceba que essa distância aqui, né, ela é fixa, né, 3 segundos. Agora, essa distância aqui, né, ela é múltipla. Então, se aqui a gente tem 3 segundos, aqui a gente tem o quê? 9 segundos. Por quê? Porque houve 2 despolarizações do foco ectópico que encontraram, né, o miocárdio ali ao redor do foco no período refratário. Então, não foi registrada, né, um QRS, não foi registrado um QRS, tá? Então, perceba que a gente pode ter, né, uma distância de uma parasístole a outra fixa, né? Ou então ela vai ser o quê? Ou é múltipla. Ou ela é fixa ou ela é múltipla, tá certo? Muito bem. E as características eletrocardiográficas da parasístole, né? Então ela tem intervalos de acoplamento variáveis. Lembra que a gente falou que o intervalo de acoplamento é aquele intervalo que vai, né? Do foco, do batimento ectópico, né? Ao QRS que antecede esse batimento. Aquilo ali é chamado de intervalo de acoplamento. Que na extrasístole a gente falou, esse intervalo de acoplamento ele é constante ou ele é muito pouco variável, varia no máximo 60 milissegundos, né? É isso na extrasístole. Na parasístole, esse intervalo é totalmente variável. É isso
que diferencia, né, uma extrasístole da parasístole quando você bate o olho no eletrocardiograma, tá? É o intervalo de acoplamento, é o que vai chamar mais atenção. E a segunda característica, os intervalos interectópicos, eles estão interrelacionados, né? Como eu falei, ou esse intervalo entre um batimento ectópico e outro, ou ele é fixo, a gente olha lá e consegue medir e ver que é fixo, ou então, quando ele não é fixo, a gente vê que ele é o quê? Ele é múltiplo, tá? Exatamente por conta da explicação que eu dei lá no slide anterior, né? Que a despolarização do foco ectópico pode encontrar o miocárdio, né, em torno dele no período refratário e ele não vai registrar um QRS, tá? E a terceira característica eletrocardiográfica da parasístole é que pode ter presença de batimentos de fusão. Batimento de fusão é a mesma coisa que batimento híbrido, tá? Batimento híbrido. É quando vem, por exemplo, o estímulo que vem do nó sinusal e o estímulo que vem da parasístole, né, ou da extrasístole, porque batimento híbrido não é característica exclusiva da parasístole, pode ocorrer também na extrasístole. Então, vem um estímulo do nó sinusal, encontra ali, né, um estímulo de um batimento ectópico e os dois se fundem. E aí formam os chamados batimento híbrido, né, ou batimento de fusão, tá? Então, mas essa característica, como eu falei, essa terceira característica também pode estar presente nas extrasístoles, ok? Então aqui, né, eu trouxe aqui dois eletrocardiogramas. Primeiro lá de cima mostra as extrasístoles ventriculares, né, exemplo de extrasístoles ventriculares, e abaixo as parasístoles ventriculares, tá? Então vamos lá. Então a extrasístole ventricular, primeiro, né, o QRS ele tem que ser alargado, tem que ser com mais de 120 milissegundos de duração, 3 quadradinhos, tá? A gente percebe aqui que esses QRS têm, né, pelo menos 120 milissegundos de duração, então esses aqui são extrasístoles ventriculares, tá? E aí perceba que elas não são monomórficas, né? Essa aqui, ó, já é diferente desse, né? É diferente desse, que é diferente desse, né? Então perceba que são extrasístoles chamadas polimórficas, tá? Mas o que chama atenção aqui nas extrasístoles foi aquilo que eu falei, que é a principal característica que diferencia uma extrasístole da parasístole, que é a gente bater o olho e olhar o quê? Esse intervalo de acoplamento, que é o intervalo que vai, né, do batimento ectópico, né, ao QRS que antecede, tá? Então perceba que essa distância aqui, né, ela é praticamente igual a essa, que é praticamente igual a essa, e assim vai. Então as extrasístoles, elas têm um intervalo de acoplamento, né, fixo, né, ou seja, constante, ou ainda pouco variável, né, uma variação muito sutil que às vezes pode ter na extrasístole. Mas olha aqui na parasístole e perceba que o intervalo de acoplamento, esse intervalo de acoplamento aqui é diferente desse, tá vendo? Olha, e esse aqui ainda é diferente desse aqui, tá? Então, ó, outro intervalo de acoplamento mais curto, um intervalo mais largo de acoplamento. Então, essa variação do intervalo de acoplamento é que diferencia, né, de cara a extrasístole da parasístole. Agora, tem que ser uma diferença considerável, tá? Porque, como a gente falou, a extrasístole pode ter um intervalo de acoplamento variando muito pouco, no máximo 60 milissegundos, tá? Mas aí, a parasístole, ela é diferente, ela varia muito mais do que isso, tá certo? E outro detalhe é o seguinte, que lembra que a parasístole é um ritmo, né, de competição, então está competindo aqui com o nó sinusal. Então, ela não sofre nenhuma influência, tem aquele bloqueio de entrada, né? Ou seja, nada consegue penetrar, nenhum estímulo consegue penetrar no foco ectópico da parasístole, tá? Então, eles vão se despolarizar sempre de forma constante. Então, perceba que essa distância aqui é de 300 milissegundos, é igual a essa distância, que é igual a essa distância. Aí aqui, ó, perceba que a gente teve o quê? Teve uma distância de um QRS para o outro de 900 milissegundos, tá? Isso por quê? Porque por duas vezes, né, o miocárdio em torno do foco ectópico estava no período refratário e aí não houve o quê? A inscrição do QRS, tá? Mas aí você percebe que essa distância aqui, que vai desse QRS, que isso aqui é uma continuação, tá? Vai desse QRS até esse QRS aqui, é de 900 milissegundos. E 900, ele é múltiplo de 300, tá? Então sempre vai ser assim, ou a distância vai ser fixa, ou então ela vai ser múltipla, né, de um determinado número, tá?
Então essa é a característica da parasístole. Então na questão a gente ficou, lembra, com 3 alternativas, né? Esses complexos QRS, né? Ou eles representam parasístoles, letra A, letra C, extrasístoles ventriculares, ou letra E, extrasístoles supraventriculares conduzidas com aberrância. Então perceba aqui uma coisa, né? Vamos olhar aqui o intervalo de acoplamento, que é a distância, né, do batimento ectópico com o QRS que antecede. Perceba que essa distância aqui é diferente dessa, que é diferente dessa. Perceba como que o intervalo de acoplamento varia, né? E a extrasístole, a gente viu que ou o intervalo ele é constante, esse intervalo de acoplamento, ou ele varia muito pouco, e aqui está variando muito. Então a gente chega à conclusão que não pode ser nenhum tipo de extrasístole, nem extrasístole ventricular, e também não pode ser extrasístole supraventricular. Então a única alternativa que restou é a letra A, né? Parasístole, tá? Muito bem, então espero que você tenha compreendido aí a diferença, né, o conceito tanto fisiopatológico como o conceito também eletrocardiográfico, né, de parasístole, tá? Ficou muito claro aqui a diferença, né, da parossístole para a extrasístole. A gente sempre vai precisar de um eletrocardiograma com uma derivação longa para a gente poder fazer uma análise, né, bem feita de um batimento ectópico para ver se ele é uma extrasístole ou se é uma parasístole. Então tem que ter uma derivação longa, tá? Às vezes, o melhor exame para identificar isso é o Holter de 24 horas, que é um eletrocardiograma de 24 horas, que o paciente ele coloca, fica com um gravador, registrando ali toda a atividade elétrica do coração. Então o Holter é o melhor exame aí para a gente identificar uma parasístole, mas às vezes a gente pega um eletrocardiograma aí com uma derivação longa e consegue, né, pegar aí uma parasístole. Eu espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima.